Vamos então iniciar nossa mensagem. Como eu falei, durante os cultos da noite, nós temos uma mensagem que tem a ver com o tema do congresso. Estamos falando sobre o concerto eterno. E quem vai falar especificamente sobre as alianças e o concerto que é mencionado na Bíblia é o Tiago. Mas hoje à noite eu vou falar sobre o Deus do concerto. Vamos falar sobre o caráter de Deus e especialmente uma característica do caráter de Deus que eu gostaria de focar nesta noite, que é a paciência. Nós não vamos falar sobre a paciência dos santos, nós vamos falar sobre a paciência de Deus. Esse é o tema que nós vamos abordar nesta noite. Então, eu vou tratar do assunto da seguinte forma. Nós vamos analisar o tema da paciência de Deus na história da rebelião de Lúcifer, na história do Antigo Testamento, na história do Novo Testamento, na vida e nos ensinos de Jesus e na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos fazer tudo isso hoje à noite. Cada um desses itens seria um sermão, ou poderia até ser uma semana de oração, cada um deles, mas nós vamos pincelar. Nós vamos analisar esse atributo de Deus, a paciência, como Deus revela sua paciência e longanimidade dentro desses contextos aqui. Nós vamos aprender de Deus e espero que ao aprender dele nós seremos motivados a assimilar o seu caráter. Esse é o objetivo dessa mensagem. Eu gostaria de ler alguns textos que vai ser a base do nosso estudo, falando sobre a paciência de Deus. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 9. E nós não vamos abrir muito a Bíblia nesse estudo, porque por falta de tempo eu vou ler do quadro. Nós não vamos dar tempo de abrir, mas os irmãos podem, no final do congresso, ter acesso a todas as palestras que vão ser apresentadas, os slides, todos serão disponíveis. Então, se você achar que não está conseguindo anotar, não se preocupe, porque nós vamos disponibilizar para os irmãos. 2 Pedro 3,9, um texto conhecido. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas ele é o quê? Longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E a palavra longânimo aqui é sinônima de paciência. Então, Deus é paciente. E qual é a finalidade de Deus ser paciente? Qual é o objetivo de Deus em demorar, esperar, ser paciente? Segundo esse texto, uma palavra só para resumir. Arrependimento, mas eu vou para outra palavra, salvação. O objetivo de Deus é salvação. Essa é a finalidade. Outro texto. Eclesiastes 8, verso 11. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Algumas pessoas interpretam mal a paciência de Deus. Às vezes Deus é longânimo, ele espera, ele demora, e alguns interpretam isso como se Deus estivesse endossando certas atitudes ou certas práticas. Nós vamos ver isso. Mas o objetivo de Deus é salvação. Então vamos começar com a rebelião de Lúcifer. Agora, o interessante com a história de Lúcifer é que chegou um momento em que não tinha mais salvação para Lúcifer. Mas Deus continuou esperando a execução da destruição de Lúcifer. Então, às vezes, a paciência de Deus não é para com a pessoa que está sendo beneficiada, mas a salvação é dos que estão observando. Vocês entendem isso? Porque no caso de Lúcifer, chegou um momento na existência, na história dele, que não tinha mais jeito. Ele ultrapassou o limite, foi além do ponto de retorno e não tinha mais como ele ser sensível ao toque de Deus
e ele estava perdido, mas Deus não agiu. Mas vamos entender isso. Por que Deus não executa logo o juízo contra a rebelião? Desejado de todas as nações, eu vou ler algumas declarações do Espírito de Profecia, dos escritos de Ellen White, que vão complementar. A maioria do estudo vai ser baseado na Bíblia, mas nós vamos destacar alguns pontos que são bem elaborados por Ellen White. Deus poderia haver destruído Satanás e seus adeptos tão facilmente como se pode atirar um seixo à terra. Assim não fez, porém. A rebelião não seria vencida pela força. Então esse é o primeiro ponto importante. A rebelião não é vencida pela força. Por isso Deus é paciente. O objetivo dele é salvação. E se ele elimina a rebelião através da força, ele não vai alcançar a salvação. Ele não vai conseguir o resultado almejado, que é a salvação. Por que Deus não vence a rebelião pela força? Desejado de todas as nações, página 759. Era desígnio divino colocar as coisas numa base de segurança eterna, sendo decidido nos conselhos celestiais que se concedesse tempo a Satanás para desenvolver os seus princípios, o fundamento de seu sistema de governo. Pretendera serem os mesmos superiores aos princípios divinos. Deu-se tempo para que os princípios de Satanás operassem, a fim de serem vistos pelo universo celestial. Eu gosto muito dessa frase aqui que Ellen White usa. Uma base de segurança eterna. Deus promete que ele vai purificar do universo toda rebelião, mas ao mesmo tempo ele não vai eliminar o livre-arbítrio. Como é que ele consegue garantir paz eterna sem pecado, sem programar as mentes de suas criaturas para que elas sejam incapazes de pecar? Ele precisa ser paciente no processo de lidar com a rebelião. Se ele eliminar a rebelião com a força, ele não estabelece as coisas numa base de segurança eterna. Deus quer garantir paz sem violar o livre-arbítrio. Como ficou a situação de Satanás, mesmo depois que foi vencido na cruz? Vocês sabem que, segundo Apocalipse capítulo 12, quando Jesus morreu na cruz, Satanás foi derrotado. Sim? Por que que Satanás não foi destruído então? Por que que Jesus não recebeu o reino? Por que que Jesus não eliminou a sua existência e acabou com a rebelião depois da ressurreição? Uma pergunta que, às vezes, poucos têm condições de responder. Apocalipse 12, verso 12 diz: alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Isso é dentro do contexto da morte de Cristo e a derrota de Satanás no Calvário. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Mas eu diria, ainda tem tempo. Pensa, 2000 anos é muito tempo. É cerca de 2000 anos, né, que Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário. Bom, Deus fala, alegrai-vos, ó céus, ai dos que habitam na terra. Aí ele termina dizendo que ele tem pouco tempo, sabendo que já tem pouco tempo. Mas para Deus, 1000 anos é igual a um dia, né? 2 Pedro 3:7, por aí. Mas para nós, 2000 anos é muito tempo. Por que 2000 anos? Por que que Deus não acabou com a rebelião
logo após a derrota de Satanás na cruz? Por que Satanás e seus adeptos não foram destruídos logo após a ressurreição de Cristo? O desejado de todas as nações, 761. Satanás viu que estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Derramando o sangue do Filho de Deus, desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Mas aí o que continua dizendo? Todavia, olha só, todavia Satanás não foi então destruído. Por quê? Os anjos não perceberam, nem mesmo aí, tudo quanto se achava envolvido no grande conflito. Ou seja, Deus quer estabelecer as coisas numa base de segurança eterna. E Ele está contemplando a salvação de todos envolvidos. Então Ele precisa de ser paciente com o processo. Ele precisa esperar e tomar cada passo no momento certo. Deus não venceu o mal pela força porque Ele está trabalhando para estabelecer as coisas numa base de segurança eterna. Esse é o primeiro ponto do nosso estudo. Deus é paciente porque Ele quer a salvação de todos. Agora vamos analisar então a paciência de Deus no Antigo Testamento. E agora nós vamos entrar na Bíblia. E nós vamos analisar textos difíceis que às vezes nós lemos quando fazemos o ano bíblico e nós ficamos confusos e a gente até prefere nem querer entender muito, porque choca com tudo que nós cremos e tudo que nós sabemos sobre Deus e as próprias doutrinas que nós defendemos. Mas vamos analisar. Por exemplo, o casamento. Vocês já fizeram um estudo bíblico sobre o casamento? Qual foi o ideal que Deus estabeleceu para o casamento? Mateus 19:4. Jesus, em sua vida e em seus ensinamentos, apresentou para o mundo e o universo o ideal de Deus, em todos os sentidos. Seu caráter e o que Ele ensinou sobre as relações com Deus e com os seres humanos. Mas Jesus foi questionado sobre o casamento em uma ocasião e Ele apontou os ouvintes para o ideal. Mateus 19:4. Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Qual é o ideal de Deus para o casamento? Não vou falar nesta noite sobre homossexualismo. Eu quero falar sobre casamento entre homem e mulher. Qual foi o ideal? A monogamia. O homem casar-se com uma mulher. É isso que Gênesis apresenta na criação de Deus. A Bíblia ensina que a monogamia é o ideal de Deus para o casamento. Todos estão de acordo? Esse é o ideal. Quando Jesus foi questionado sobre o assunto do casamento, a resposta dele foi: vamos voltar para o princípio, para entender o que Deus quis, qual foi a intenção de Deus, qual foi o ideal de Deus. Mas quando você volta para o Antigo Testamento, você encontra algumas passagens bíblicas que parecem contradizer tudo aquilo que Deus estabeleceu no princípio como sendo o ideal. Vamos analisar algumas instruções que Deus deu através de Moisés acerca do primogênito, por exemplo. Olha essa. Isso aqui está na Bíblia. Eu vou dar referência já já. Quando um homem tiver o quê, gente? Ele não começa dizendo: se o homem tiver duas mulheres. Não, é quando o homem tiver duas mulheres. Bem interessante, né? Quase como se fosse um incentivo. Não é o incentivo, mas no mínimo é uma tolerância muito declarada, né? Quando um homem tiver duas mulheres,
uma a quem ama e outra a quem despreza. Isso faz lembrar de que história na Bíblia? Jacó. Só que não está falando de Jacó, não. Isso aqui foi anos depois de Jacó. Isso aqui já quando o povo de Israel, os descendentes de Jacó, já estavam na terra prometida e Deus estava comunicando as leis através de Moisés. Quando um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e outra quem despreza, e a amada e a desprezada lhe derem filhos, e o filho primogênito for da desprezada, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo ao filho da desprezada, que é o primogênito. Mas o filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele que é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Esse é um mandamento, uma instrução dada por Deus. Agora, existem várias formas de lidar com esse assunto aqui. Nós podemos dizer, isso aqui foi o pensamento de Moisés, não o pensamento de Deus. Isso é uma forma de lidar com o texto. Outra forma de lidar com o texto é dizer o seguinte: Deus permite e está de acordo com a vontade dele que um homem tenha mais de uma mulher. Existem religiões que professam o nome de Cristo, que acreditam que o homem pode possuir mais de uma esposa. Como que você lida com esse texto? O estudo que nós vamos fazer hoje à noite deverá ser uma chave para você resolver vários textos bíblicos difíceis, como esse. A paciência de Deus. Mas a instrução aqui é clara, né, irmãos? O homem tem duas esposas. Deus orientou através de Moisés. A minha premissa é essa, baseada em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada. Quanto à escritura? Toda. Isso quer dizer que o que Moisés escreveu foi inspirado por Deus. Okay? Essa é a minha premissa. Esse é o meu fundamento. Se você crê na Bíblia, creio que o seu fundamento também será esse. Moisés escreveu sob a inspiração de Deus. Então, o pensamento expresso aqui, em palavras humanas, é o pensamento de Deus. Eu creio assim. Representa o que Deus queria comunicar ao povo, ok? Então, nós não vamos começar a questionar a inspiração da Bíblia. Nós vamos aceitar o texto tal como ele está, e nós vamos aceitar que essa instrução, dada através de Moisés, originou com Deus. Mas, se nós formos comparar escritura com escritura, texto com texto, nós temos que assumir e aceitar que esse pensamento difere um pouco, ou muito, do pensamento que nós encontramos em Gênesis e do pensamento que Jesus apresentou para os indagadores em Mateus 19. Vocês entendem? Então nós vamos tentar entender por que essa discrepância, essa contradição. Que instrução Deus deu através de Moisés acerca dos deveres de um rei quanto ao casamento? Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, poreis sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Aqui nós já vemos, não é nem um ponto, mas queria destacar para os irmãos. Deus queria que Israel tivesse um rei, mas anos antes de Israel escolher um rei, ou pedir um rei a Samuel, Deus já havia dado instruções através de Moisés sobre essa situação que não era ideal, não era segundo a vontade de Deus, fugia do plano dele para o seu povo, mas ele disse, olha, quando vocês forem pedir um rei,
pelo menos que ele seja um rei escolhido por mim. Poxa, que condescendência, né? Ele proíbe, mas quando o povo fala, vamos fazer, então tudo bem, já que vai fazer, então que eu possa pelo menos escolher. Só que ele não quis apenas escolher, ele deu algumas instruções acerca do rei. Porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos. Isso aqui tem uma aplicação para hoje, né? O rei, no caso aqui, o líder de Israel, ele não deveria se enriquecer do povo. Esse é o ponto. Não multiplicar cavalos para si. Mas aí vem esse pensamento aqui. Tampouco para si multiplicará o quê? Mulheres. Agora, vocês lembram de algum texto no Novo Testamento onde Paulo fala sobre os critérios para um líder espiritual da igreja cristã? Está em 1 Timóteo, capítulo 3, se eu não me engano. E também Tito, capítulo 2. Critérios para a escolha de anciãos e diáconos. O que fala sobre a questão conjugal do ancião, do diácono? Marido de quê? Uma só mulher. Só que para o rei, Deus já permitiu que houvessem mulheres, só não que muitas. E o número não foi dado de forma exata. Isso está em Deuteronômio 17, 14 a 17. E o que a Bíblia relata acerca da situação conjugal de Davi no momento em que Deus estava confirmando como rei? Eu queria deixar claro para os irmãos o seguinte: o que nós vamos acabar de ler sobre Davi não é no período de sua apostasia. É no momento em que ele é um homem segundo o coração de Deus. Existe um momento na vida de Davi que Deus não o considerou mais como um homem segundo o seu coração. Foi quando ele se rebelou contra Deus, ele cometeu adultério com Betseba, mas o que mais foi ofensivo a Deus não foi nem tanto o relacionamento com Betseba, mas foi a injustiça que ele fez com o esposo de Betseba. Mas antes disso, enquanto ele ainda estava desfrutando das bênçãos de Deus, a Bíblia fala o seguinte, em 2 Samuel, capítulo 5, versos 12 e 13. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. E o próximo verso, irmãos, confira depois em sua Bíblia. O próximo verso diz assim: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas, muitos filhos, e várias mulheres. Davi ele não era um marido de uma só mulher. E o texto em Deuteronômio falava que o rei não deveria multiplicar mulheres, mas parece um pouco subjetivo, né? Não ter muitas, mas o que é muitas? 10, 100, 1000? Talvez Salomão teve muitas, mas talvez Davi foi mais moderado. Então, ele estava dentro do conselho, ou o mandamento dado por Deus em Deuteronômio. O que vocês acham? Fica bem subjetivo, né? E bem diferente do que Deus estabeleceu no Éden, bem diferente da resposta de Jesus aos indagadores, e diferente do conselho de Paulo aos líderes da igreja cristã. O que isso nos fala sobre Deus? Segundo Jesus, por que foram dadas instruções que não estavam em harmonia com o ideal para o casamento? O que Jesus falou? Vocês sabem qual é o texto que nós vamos ler? É um texto conhecido, Mateus 19, 8. Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Aqui fala do divórcio. Mas essa ideia de Moisés dar instruções que não estavam em harmonia com o ideal de Deus, mas que foram dadas por Deus,
se aplica esse princípio de que essas instruções foram dadas por quê? Porque Deus queria que fosse assim? Na verdade, quando Deus permitiu que Israel tivesse um rei, não foi porque ele queria que Israel tivesse um rei, mas ele concedeu por quê? Porque o coração estava duro. Agora, como é que nós lidamos com o coração duro? Nós somos pacientes igual Deus? Porque aqui Jesus fala a Moisés, mas partindo da premissa que Deus inspirou toda a Bíblia, o livro de Deuteronômio está dentro da Bíblia, então tudo que Moisés escreveu em Deuteronômio foi divinamente inspirado. Vocês concordam? Então Deus permitiu. Ele não só permitiu, mas ele deu instruções para aliviar uma situação que era contra a vontade dele. Isso para mim é fascinante. Qual é a visão de Deus concernente ao sistema da escravatura? Vocês já estudaram o assunto da escravatura na Bíblia? É fascinante. Mas antes de nós analisarmos os textos bíblicos, vamos mais uma vez, primeiro, compreender o ideal. A gente primeiro precisa contemplar o que Deus idealizou, o que está dentro do centro da vontade de Deus. Depois nós vamos analisar os textos bíblicos. Mas para entender o ideal de Deus, eu vou para o testemunho de Ellen White, uma pessoa que viveu durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Uma guerra violenta que causou a morte de muitas pessoas, que girava em torno do sistema da escravatura nos Estados Unidos. E Ellen White escreveu o seguinte: Deus está punindo o norte porque eles têm, por tanto tempo, tolerado a existência do amaldiçoado pecado da escravidão, pois a vista do céu é um pecado da mais tétrica espécie. Então, qual é a visão do céu sobre a escravatura? É um pecado terrível. Então, vamos lembrar disso. A escravatura, aos olhos de Deus, é um amaldiçoado pecado, e a vista do céu é um pecado da mais tétrica espécie. Eu nem sei o que é essa palavra tétrica, mas eu conheço o texto em inglês, então... Mas eu nunca ouvi em português, talvez vocês também não. Um português meio antigo. Mas é comum vocês usarem na linguagem... Terrível, eu sei. Eu sei que é terrível. Mas vamos lembrar disso. Um pecado terrível. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 358. Cristo morreu por toda a família humana, sejam brancos, sejam negros. Deus fez o homem agente moral livre, quer brancos, quer negros. A instituição da escravatura põe fim a tudo isso e permite exercer sobre o seu semelhante um poder que Deus nunca lhe conferiu e que pertence somente a quem? Então, fica claro para nós que Deus é contra a escravatura, a prática de um ser humano ser dono de outro ser humano. Nós temos aqui um angolano. Não é muito tempo atrás que você... Não foi na sua geração, né? Foi na sua geração? Não. Mas não está tão longe atrás na sua história. 1975. Aqui no Brasil já é uma coisa mais distante, mas é uma realidade que muitas pessoas que ainda vivem hoje experimentaram, viveram, testemunharam. É terrível. Deus não aprova. Deus é contra. É ofensivo a Deus. Até mesmo porque Deus é um Deus que respeita o livre-arbítrio. Então, se ele não tem escravos, porque se fosse ter escravos, Deus não precisaria permitir a rebelião, Deus não precisaria lidar com as criaturas, os seres criados por ele no universo do jeito que ele tem tratado. Então, é ofensivo para Deus, é contra a natureza de Deus. Então, ele não permite, ele não
gosta, ele não quer, está longe do ideal dele. Mas aí você vai para a Bíblia, e aqui você não pode nem dizer que é Moisés, porque existe uma parte da Bíblia que foi escrita com o dedo de Deus. Qual é a parte da Bíblia? Os 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos faz menção, no 4º mandamento, ao sistema da escravatura. E Deus não condena. Isso é fascinante. Que instrução Deus deu através de Moisés acerca dos direitos de escravos? Êxodo 21, versos 20 e 21. Mais uma vez, partindo da premissa de que toda a Bíblia é divinamente inspirada. Se alguém ferir a seu servo, você pode substituir a palavra servo pela palavra escravo aqui. Ou a sua serva com pau, e morrer debaixo da sua mão, certamente será castigado. Porém, se sobreviver por 1 ou 2 dias, não será castigado, porque é dinheiro ou propriedade seu. Então vamos entender o conselho, ok? Você é dono de um escravo. Se você bater no escravo com um pau e ele morrer, você vai ter problemas. Dentro da economia judaica, haviam penalidades civis. Haviam leis civis que traziam suas penalidades ao quebrarem essas leis. Então, se você bate no seu escravo ao ponto do escravo morrer, você vai ter que pagar o preço. Mas agora, se você bater no seu escravo ao ponto de ele ficar ferido, mas ele sobreviver por 1 ou 2 dias, sem problema. E você fala, não sabia que esse texto estava na Bíblia. Não, você sabia, você já fez o ano bíblico, você sabia. Mas são os textos da Bíblia que nós tentamos fugir. Os evangélicos já conseguem fugir mais fácil, que para eles é o Antigo Testamento, né? Mas os adventistas do 7º dia, que defendem o sábado do 7º dia, e precisam defender a lei dos 10 mandamentos, e fazer a nossa distinção entre lei moral e lei cerimonial, textos como este complicam a nossa vida. Então a gente prefere fugir deles. Então nesta noite nós estamos estudando o caráter de Deus para nós entendermos como que esses textos se harmonizam com o conceito que nós temos das nossas doutrinas. Irmãos, é isso mesmo. O que Deus estava fazendo? As leis de Moisés melhoraram bastante a condição de escravos nativos e lhes deram direitos legais que escravos de outras nações não possuíam. Vocês entenderam? Isso aqui é a minha fala, isso aqui é um comentário meu. Se você não chegar a essa conclusão, então me apresente outra. Ou você vai dizer que Moisés estava dando a sua própria opinião, e aí é problemático, né? Abordar a Bíblia dessa forma. Nesse verso Moisés está dando a opinião dele. Nesse verso Deus está falando através dele. Complicou. Aí o outro pensamento é, bom, agora vamos ter escravos. E vamos bater se não obedecer, né? Se a Bíblia falou que pode, então vamos. A minha solução é essa. Deus tolera aquilo que não é de acordo com sua vontade. E não somente tolera, mas ele dá instruções para melhorar a situação que já não é a situação que ele queria para começar. Vocês entenderam? As leis de Moisés melhoraram uma condição que na sociedade era bem pior. Agora, a pergunta é, se Deus é contra a escravatura, por que permitir que o seu povo pratique? Ainda que melhor, porque realmente, se você estudar as leis dadas por Moisés, através de Moisés, sobre a escravatura,
melhorou demais a qualidade de vida dos escravos em comparação com os escravos de outras nações. Entendeu? Mas a pergunta que vem é a seguinte: por que Deus simplesmente não falou, elimine isso, acaba com isso, vocês são o meu povo, essa prática não me representa, ela não está em harmonia com a minha vontade, pode parar com isso? Por que Deus não agiu assim? A paciência de Deus no Novo Testamento. Bom, com a questão de o homem possuir mais de uma mulher, nós podemos dizer, o Antigo Testamento apresentou um quadro e o Novo outro quadro, né? Os evangélicos podem fugir com essa abordagem, mas eles vão ter dificuldade com a escravatura, porque tanto o Antigo como o Novo Testamento não apresenta uma visão clara sobre a escravatura. Pelo contrário, como era o sistema de escravatura nos dias de Paulo? Atos dos Apóstolos, página 459. A escravidão era instituição estabelecida em todo o Império Romano. E tanto senhores como escravos eram encontrados na maioria das igrejas pelas quais Paulo trabalhou. Nas cidades, onde os escravos eram muitas vezes muito mais numerosos do que a população livre, leis de terrível severidade eram consideradas necessárias para mantê-los em sujeição. A tendência de todo o sistema era desesperançadamente degradante. Então, o comentário de Ellen White é que o sistema da escravatura na sociedade, nos dias de Paulo, era terrível. E as leis da sociedade eram tremendamente severas em relação aos escravos. Mas, para piorar a situação, os cristãos estavam praticando o sistema de possuir escravos. E que conselhos Paulo deu aos escravos e aos proprietários de escravos? Parecido com os de Moisés, mas não tão exagerados como os de Moisés. Efésios 6, 5 e 9. Vós, servos, vós, escravos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Eu creio que houve um avanço dos dias de Moisés e o povo de Israel e os dias de Paulo e a igreja cristã em relação às instruções dadas para o povo de Deus concernentes ao sistema da escravatura. Mas ainda não foi aquele conselho, elimina, não é para ter. Já se você lê os conselhos de Ellen White aos adventistas, na época da Guerra Civil, você já vê uma posição mais firme, mais clara, mais forte ainda. Por que Paulo não foi mais agressivo em lidar com o sistema da escravatura? Boa pergunta, né? Afinal de contas, por que não Moisés ter sido mais agressivo? Atos dos Apóstolos, página 459 e 460. Não era obra do apóstolo subverter arbitrária ou subitamente a ordem estabelecida da sociedade. Tentar isto seria impedir o sucesso do evangelho. Mas ele ensinava os princípios que atingiam o próprio fundamento da escravatura, os quais, se postos em execução, minariam seguramente todo o sistema. Irmãos, isso aqui é uma visão, um retrato da paciência de Deus e a sabedoria de Deus. O objetivo de Deus era acabar com a escravatura. Está contra a vontade dele, foge do ideal dele. Mas o apóstolo Paulo não atacou a escravatura, mas ele apresentou princípios calculados a minar a própria base de todo o sistema. Se ele tivesse feito diferente, segundo
o comentário que nós acabamos de ler, teria impedido o progresso do Evangelho. A paciência de Deus na vida e nos ensinos de Jesus. Jesus apresentou um quadro perfeito do caráter do Pai. Ele veio para representar o Pai. E os seus ensinamentos também apresentaram um retrato perfeito de Deus. Porque Jesus, sabendo que Judas era ladrão e traidor, teve tanta paciência com este discípulo? Vocês sabem que chegou um momento que o coração de Judas endureceu, ele estava perdido, roubando dinheiro, planejando a traição de Cristo, e Jesus continuou tolerando ele, como um dos 12. Vocês sabem por quê? Ellen White comenta, Desejado de Todas as Nações 2:9-4. Houvesse ele repelido a Judas, e teriam, falando dos 11, em seu íntimo posto em dúvida o quê? A sabedoria do Mestre. Lembra que nós falamos no início que o objetivo de Deus, ao ser paciente, é o quê? Salvação. Nem sempre a salvação da pessoa que está desfrutando da paciência de Deus, mas a salvação daqueles que estão observando. Mais um retrato. Como que Jesus apresentou a paciência e longanimidade de Deus para com os rebeldes? Jesus apresentou uma parábola, Lucas 15, versos 11, 12 e 20. E essa parábola, na minha opinião, apresenta bem esse quadro de Deus permitir que o homem tivesse várias mulheres, que os israelitas possuíssem escravos. Poderíamos enumerar outros exemplos de Deus tolerar situações que fugiam do seu ideal. Olha essa parábola. Lucas 15, 11, 12 e 20. Não vou ler toda ela, só alguns versos. E disse, falando de Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. O que vocês veem nesse primeiro pedaço? O filho mais novo chega e fala, pai, quero a herança. O pai sabendo o que ele vai fazer, vai se rebelar, vai sair, vai gastar. O que o pai faz? Condescende. Esse retrato é o que nós vemos no Antigo Testamento. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, o pai viu e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Esse é o retrato que Jesus apresentou acerca do caráter de Deus. Agora vamos para a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na verdade, nós poderíamos passar uma semana só falando sobre a paciência de Deus na história da Igreja Adventista. Eu vou dar só 2 exemplos para concluir. Peço a paciência dos irmãos, mas esses 2 exemplos são importantes. Tem a ver com os 2 pontos do Adventismo talvez mais destacados. O sábado e a carne de porco. Então vamos analisar um pouco da história do nosso povo, da nossa igreja, nesses 2 pontos. O primeiro, o tempo de início do sábado. Vamos para os que não estão muito familiarizados com a nossa igreja. Em outubro de 1844, os adventistas, não estou falando dos adventistas do sétimo dia, não, estou falando dos mileritas, todos sofreram o grande desapontamento. Isso aí já é uma história longa, nós não vamos entrar em detalhes, mas a maioria sabe do que se trata esse grande desapontamento. Em dezembro de 1844, Ellen Harmon recebeu sua primeira visão profética. Então, a partir desse momento, nós poderíamos dizer, se nós acreditamos que as visões vieram de Deus, que ela foi chamada para o ministério profético. Ou podemos dizer que ela foi chamada para ser mensageira ou profetisa do Senhor. O que vocês acham? Vocês concordam? Profetisa de Deus, inspirada. Deus usou
Deus abençoou o povo adventista do sétimo dia através do seu trabalho, seu ministério, seus conselhos. Podemos chamar de profetisa? Amém. Profetiza que come carne de porco e guarda o domingo. Porque na primeira visão, nada disso mudou. O que nós vemos nisso? A paciência de Deus. Mas tem mais. Em 1846, ela casou com Tiago White. O nome dela mudou de Ellen Harmon para Ellen White. Ainda guardando o domingo. 1846. Ou seja, várias visões e nada sobre o sábado. Interessante. Vocês sabiam disso? Várias visões. E não foi através de uma visão que ela aprendeu sobre o sábado. Foi através de um panfleto escrito por um senhor milerita chamado José Bates. E a forma como José Bates aprendeu sobre o sábado é outra história fascinante. Não vamos entrar em detalhes, seria para outra ocasião. Mas José Bates, um milerita, guardador do domingo da Conexão Cristã, o mesmo movimento que pertencia a Tiago White, ele aprendeu sobre o sábado através de um panfleto de um homem chamado T.M. Preble, e ele se empolgou com a verdade sobre o sábado, escreveu um panfleto, e esse panfleto foi lido por Tiago e Ellen White, e então Tiago e Ellen White abraçaram a luz sobre o sábado e se tornaram adventistas sabatistas. Naquela época não existia adventista do sétimo dia. Esse nome só foi criado em 1860. Mas no panfleto de Bates sobre a perpetuidade do sábado, Bates havia dado razões para o suposto apoio escriturístico para a observância do sábado a partir das 6 horas da tarde de sexta-feira até as 6 horas da tarde do sábado. Ou seja, Bates era um estudioso tanto da Bíblia como também da ciência. Ele também estudava astronomia e dentro do conhecimento da época ele tinha um certo grau de conhecimento bem avançado. Bates, de todos os adventistas que haviam abraçado a verdade sobre o sábado, era o homem mais indicado para desenvolver um estudo bíblico sobre o tempo correto para o início do sábado. Só que Bates, no seu estudo, concluiu que o sábado começa às 6 horas da tarde. Vocês praticam isso hoje? O que nós praticamos hoje? Pôr do sol, né? Só que esse não era o entendimento deles naquela época. Em 1847, na cidade de Topsham, Maine, Ellen White recebeu uma visão, e nessa visão ela viu que alguns estavam errados em concluir que o tempo correto de se guardar o sábado é no levantar do sol. Bates não era o único que tinha teorias sobre a guarda do sábado. Haviam outros adventistas guardadores do sábado que alegavam que o tempo para guardar o sábado era meia-noite. E outros que alegavam que o tempo era de 6 da manhã, ou o amanhecer. E em 1847, Ellen White recebeu uma visão, e nessa visão, Deus mostrou que os que estavam alegando que era 6 da manhã, ou o amanhecer, eles estavam equivocados. Alguns, inclusive Ellen White, entenderam que essa visão confirmava que a posição de Bates estava correta. Ou seja, Ellen White recebeu uma visão sobre o tempo de guardar o sábado, e a conclusão dela, baseada na visão, era de que o tempo correto de guardar o sábado é realmente 6 da tarde. E ela, com essa compreensão errada, continuando guardando o sábado das 6 até as 6, não recebeu outra visão sobre o assunto. Então aquela visão simplesmente corrigiu o equívoco acerca do sábado começar no amanhecer. A visão de Topsham não revelou que 6 da tarde era o tempo certo de começar o sábado, mas também não disse que era errado. Ela somente corrigiu o erro de que o sábado começava no levantar do sol. Vocês estão acompanhando o progresso aqui? Nos próximos 8 anos, Ellen White e os demais adventistas guardadores do sábado
guardaram o sábado das 6 da tarde até as 6 da tarde. Ou seja, o sol poderia se pôr, por exemplo, em Maine, no inverno, 4h30 da tarde, o sol já se pôs. O sábado começou, sim ou não? Sim. Só que para eles não. O sábado só começava às 6, mesmo com o sol já tendo se posto. Com o passar do tempo e com a divulgação da mensagem, um número cada vez maior de guardadores do sábado começou a questionar aquela prática e defender o horário do pôr do sol como o início do sábado, através do estudo da Bíblia. E um dos mais estudiosos entre esses pioneiros adventistas guardadores do sábado era um homem chamado João Nevins Andrews. E através de um estudo cauteloso, cuidadoso da Bíblia, ele concluiu que o sábado começa no pôr do sol. Ele apresentou um documento para os outros crentes guardadores do sábado no dia 17 de novembro de 1855, numa reunião em Battle Creek. Estavam presentes Ellen White e José Bates, os dois convictos de que o tempo para começar o sábado é 6 da tarde. Quando Ellen White ouviu o discurso de Andrews, mostrando a visão de que o sábado começa no pôr do sol, ela aceitou ou rejeitou? Oi? Rejeitou. Rejeitou. Alguns aceitaram, outros rejeitaram. Mas Ellen White estava entre os que rejeitaram. Falsa profetisa? A apresentação deste assunto a Ellen White veio em visão 2 dias depois, respondendo às indagações de alguns, e isso efetuou a unidade entre os pioneiros. Ela só mudou de pensamento depois que Deus deu uma visão. Isso, irmãos, é uma característica de uma profetisa verdadeira, não falsa. Ela se submete ao que Deus revela. Mas, às vezes, ela mesma pode estar equivocada. Porque o profeta não é Deus, ele é um instrumento de Deus. E o próprio profeta pode estar equivocado. E isso também é um retrato da paciência de Deus. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 116, Ellen White descreve o momento em que Deus se manifestou. E eu vou só terminar com essa leitura. Vi que isto era mesmo assim. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Esse era um texto-chave usado por Andrews para defender que o sábado começa no pôr do sol. Perguntei o anjo se o desagrado de Deus esteve sobre o seu povo por iniciarem o sábado como haviam feito. Fui dirigida ao primeiro sábado observado pelos adventistas e acompanhei o povo de Deus até nossos dias, mas nada constatei que pudesse trazer sobre eles o desagrado divino. Não é bom que Deus é paciente? Eles estavam quebrando o sábado, guardando o sábado no horário errado, durante 9 anos. Alguns menos, mas José Bates, Ellen e Tiago White, mais ou menos isso, 8 a 9 anos. O anjo falou, olha, o desagrado de Deus não estava sobre vocês. E aí, vocês podem ler depois o restante. É uma página inteira em Testemunhos para a Igreja, volume 1, que fala sobre esse assunto e mostra o que traz o desagrado de Deus. Que o desagrado de Deus vem. Comentando sobre esta experiência, a fim de ilustrar o papel das visões para confirmar conclusões baseadas no estudo da Bíblia, em vez de introduzir novos ensinos, Tiago White, em 1868, escreveu um artigo na Review and Herald, de 25 de fevereiro. E eu gosto muito desse artigo de Tiago White. Isso foi o que Tiago White escreveu sobre toda essa experiência anos depois, ok? A pergunta naturalmente surge: se as visões são dadas para corrigir os que erram, por que ela, Ellen White, não viu mais cedo o erro das 6 horas da tarde? Eu sou imensamente agradecido a Deus por haver corrigido o erro no seu tempo oportuno. O tempo o quê, irmãos? Oportuno. Nós precisamos aprender isso.
tempo oportuno. Deus, ele entende o tempo, o momento certo. Às vezes nós não. Não permitindo que uma infeliz divisão existisse entre nós neste ponto. Mas, querido leitor, a obra do Senhor sobre este ponto está em perfeita harmonia com a posição correta acerca dos dons espirituais. Não parece ser desejo do Senhor ensinar seu povo em questões bíblicas através do dom do Espírito, até que seus servos tenham diligentemente pesquisado a palavra. Quando isto foi feito com respeito ao assunto do tempo de início do sábado, e a maioria estava convencida, contudo alguns estavam em perigo de permanecer em desarmonia com o corpo da igreja neste assunto, então era o tempo certo para Deus demonstrar sua bondade através da manifestação dos dons do seu Espírito na realização desta obra. E os irmãos vão me perdoar, mas eu vou precisar mais um tempinho para terminar, que eu queria mostrar para vocês mais um exemplo que tem a ver com o abandono do uso das carnes imundas na história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mais uma vez ilustra a paciência de Deus. Mas deixa eu passar para vocês algumas informações importantes. A primeira visão de Ellen White relacionada à saúde foi dada em 1848, advertindo contra tabaco, chá e café. Em 5 de fevereiro de 1854, Ellen White recebeu uma visão sobre higiene e princípios gerais sobre o regime alimentar. Nada sobre vegetarianismo e nem sobre carnes imundas. Isso já mais de 10 anos depois de ser chamada para o ministério profético. Mas o interessante nesse caso é que em 1858, o pastor Stephen Haskell, através do estudo da Bíblia, baseado em Levítico capítulo 11, aprendeu que a Bíblia ensina que nós não devemos comer carne de porco. E o argumento dele era bíblico e coerente. Vocês querem saber qual foi o conselho de Ellen White para Haskell? Se prepare, porque pode surpreender alguns. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 206 e 207. E eu confesso, eu tive dificuldade. Porque ele não estava ensinando heresia. É uma coisa quando você vê Ellen White repreendendo alguém que está ensinando uma doutrina antibíblica. Mas quando uma pessoa está ensinando uma doutrina bíblica, que hoje nós temos como verdade, e ela repreende essa pessoa, você fica pensando, será que esse texto não foi manipulado? Será que realmente ela que escreveu? Mas entendendo a paciência de Deus, eu consigo entender um pouco melhor por que ela poderia ter escrito isso. Vi que suas ideias, isso foi uma carta de Ellen White ao pastor Haskell. Vi que suas ideias sobre a carne de porco não seriam prejudiciais se vocês as retivessem para o quê? Si mesmos. Ou seja, não é que o pensamento está errado, não é que o pensamento é prejudicial, mas está prejudicando porque você não está guardando para você mesmo. Se Deus achar por bem que seu povo se abstenha da carne de porco, Ele os convencerá a respeito. Ele está tão disposto a mostrar o dever a seus filhos sinceros, como também a indivíduos sobre quem o Senhor não confiou as responsabilidades de sua obra. Se for dever da igreja abster-se da carne de porco, Deus o revelará a mais do que 2 ou 3 pessoas. Ele ensinará à igreja o seu dever. Alguns vão adiante dos anjos que estão dirigindo o povo, mas acabam tendo de rever cada passo e timidamente não seguir mais rápido do que os anjos dirigem. Vi que os anjos de Deus não levariam seu povo mais depressa do que pudesse compreender e agir segundo as importantes verdades que lhes são comunicadas. O problema de Haskell era a exegese ou o estudo da Bíblia,
a forma como ele estava interpretando a Bíblia? Esse era o problema? Qual era o problema de Haskell? Ele estava indo mais rápido do que os anjos em apresentar para o grupo de crentes uma luz que vinha da Bíblia. Vocês entenderam isso? Em 1858. Agora, se você entender o contexto da igreja, o contexto histórico da igreja, a igreja estava vivendo uma crise nessa época. Na verdade, não era a igreja, era um rebanho de guardadores de sábado que criam na volta de Cristo, que ainda não era organizado. E eles estavam debatendo o tema da organização. E isso estava causando divisão. E o pastor Haskell, que na verdade era um jovem na época, zeloso, estava apresentando um assunto no momento errado, que estava só atrapalhando o que os anjos e o próprio Deus estava tentando fazer entre o seu povo. É por isso que ela termina falando: irmão, você é naturalmente mesquinho e cobiçoso. Você dizima o endro e o cominho, mas negligencia aquilo que é de maior valor. O assunto da carne de porco tem a sua importância, tem a sua relevância. E realmente ela faz mal à saúde. Mas tem momento que levantar esse assunto causa mais prejuízo do que benefício. E esse foi justamente o problema de Haskell. A igreja estava passando por um momento difícil, debatendo o assunto da ordem evangélica, e o pastor Haskell, com toda a boa vontade, estava tentando ensinar à igreja que não deveria mais comer carne de porco. As prioridades de Deus são diferentes das nossas prioridades. Não basta você ter a verdade bíblica, é saber usá-la, é saber apresentá-la no momento certo, à pessoa certa, no tom certo. Senão você prejudica mais do que ajuda a causa de Deus. Haskell estava indo adiante dos anjos que estavam dirigindo o povo. Será que nós não corremos adiante dos anjos? No nosso zelo de convencer alguém da verdade que Deus revelou a nós? Depois que a igreja foi organizada, eu acho interessante esse assunto. 1860, o nome Adventista do Sétimo Dia foi adotado. 1861, a primeira associação foi organizada, a Associação do Michigan. 1863, no mês de maio, a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia foi organizada. E em junho de 1863, Ellen White recebeu a famosa visão da reforma de saúde, em que foi revelada a ela, entre outros assuntos, os efeitos prejudiciais da carne de porco e os benefícios de uma dieta vegetariana. Tudo no tempo certo. E os argumentos que Haskell usava são os mesmos que nós usamos. São bíblicos, estão corretos, mas foram apresentados no momento errado. Para concluir, Testemunhos para a Igreja, volume 1, 388. Se Cristo tratasse conosco como nós muitas vezes nos tratamos uns aos outros e com os nossos filhos, haveríamos de tropeçar e cair em completo desânimo. Vocês não estão felizes que nós não somos os juízes? E vocês não estão felizes que Deus não usa a mesma medida conosco que nós usamos uns para com os outros? Eu estou feliz por isso. Meu desejo, minha oração é que nós possamos assimilar o caráter de Deus ao estudar sobre Ele durante a semana. Que Deus possa nos abençoar. Querido e amoroso Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela revelação do Teu caráter que nós encontramos na Bíblia, na vida e nos ensinos de Jesus e na nossa própria experiência, na forma como o Senhor tem tido paciência e misericórdia para conosco, demonstrado isso ao longo da nossa vida. Pedimos, Senhor, que nós possamos assimilar esse atributo do seu caráter e saber encontrar o equilíbrio entre a tolerância e a condescendência que não agrada ao Senhor.
pedimos a tua bênção sobre nós nesta noite, uma boa noite de descanso na tua presença, em nome de Jesus. Amém.